Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos nos preparar para mais uma videoaula. Eu já estou aqui com o meu material pronto, com o meu álcool gel e já vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o assunto de história. Isso. Mas só eu quero lembrar a vocês que nós já terminamos o módulo 1 de história, nós vamos começar agora o módulo 2. Então peguem o livro de vocês do módulo 2 e vamos começar o assunto novo. No livro do módulo 2 de vocês já vão colocar na página 238, que a gente vai começar falar de um assunto que não é tão novo, mas nós só vamos nos aprofundar mais ainda nesse assunto. Tudo bem? Bom, todos com os livros apostos, vamos começar o nosso assunto novo. Aí na página 238, a gente tem falando sobre um pouco das paisagens rurais e urbanas. Uma das coisas que é muito importante que a gente faz sobre essas paisagens são as características físicas dessas paisagens. Vamos distinguir uma da outra, ok? A gente já sabe que as características urbanas são bem peculiares e diferem bastante das características rurais. Por exemplo, na área urbanizada nós temos um tráfego bastante de muita gente. São pessoas que vão e vêm toda hora, né? Nas cidades grandes. Nós temos também a construção de várias moradias, como por exemplo, prédios gigantescos, casas muito bonitas, mansões até, comércio, grandes construções. Nós vamos ter também presente nas zonas urbanas a presença de muitos veículos, ônibus, carros de aluguel, motocicletas, muitas coisas a fim dessa urbanização. Isso é uma característica da área urbana. Quando a gente vai pegar um pouco então da zona rural, né, da área rural, nós temos uma paisagem um pouco diferente. Nós vamos ter mais áreas naturais, com muitas plantas, nós vamos ter fazendas, pouca movimentação de pessoas e mais movimentação de animais domésticos. Pode ser que nós tenhamos também a presença de animais silvestres, mas muitos animais domésticos. Por exemplo, o gado, criação de porco, criação de aves e por aí sucessivamente. Tudo isso é muito característico das zonas rurais. Nós vamos encontrar também nas zonas rurais plantações que são muito importantes, tanto para quem cultiva como para quem mora na área urbana. E é justamente disso que eu quero falar, desta ligação que existe entre a área urbana e a área rural. Gente, a área urbana, por mais que pareça, ela não é totalmente independente. A área urbana depende totalmente da área rural. Por quê? Porque nós temos elementos da área rural que está totalmente ligado à área urbana. Nós sabemos que nós somos seres humanos e os seres humanos dependem do alimento que é vindo da natureza para poder sobreviver. A gente até se alimenta de coisas que são industrializadas, mas que elas não são tão saudáveis, a gente sabe disso. Deve ser algo que vai ser comido uma vez, assim, perdida, mas não deve ser rotina na sua alimentação. O que deve ser rotina na sua alimentação são os alimentos naturais. E esses alimentos eles são extraídos da natureza, logo eles estarão vindo da zona rural, que é onde nós temos mais espaço natural. Olha que bacana como as coisas se entrelaçam. Bom, gente, na área rural é onde acontece a maior parte da produção dos nossos alimentos e de algumas outras coisas também. Vamos, por exemplo, citar o feijão, o arroz e outras coisas também que fazem parte da nossa alimentação. Por exemplo, o leite da vaca, né, ele vem da zona rural. Muitas das frutas, elas estão principalmente na zona rural. Então, assim, nós temos na zona rural muitos aspectos importantes que são relevantes tanto para a zona rural como para a zona urbana. Tudo que é produzido na zona rural é comercializado para ir para a zona urbana, um material que acaba chegando na nossa casa. Por exemplo, você na sua casa deve ter uma fruta hoje, ou mesmo um alimento que você compra já industrializado, mas que ele veio da zona rural. O arroz. Você vai no mercado e compra um quilo de arroz todo bonitinho. O arroz já todo descascado, empacotado e limpinho. Só que ele não surgiu totalmente assim.
Primeiro ele surgiu numa área rural, ele foi colhido, foi passado por uma máquina, né, na fábrica onde foi feita toda a higienização desse alimento, empacotado e só depois ele foi para o mercado. Percebam que a zona rural é totalmente importante para a zona urbana. Por isso a zona rural ela é tão importante para o mundo e principalmente para a economia. Quando eu falo em economia, eu quero falar em dinheiro, né? Então a zona rural é muito importante quando a gente pensa em dinheiro, porque o comércio gira principalmente em torno da zona rural, porque é de lá que vem muita matéria-prima para a construção de muitos materiais e principalmente para adquirirmos a alimentação, que é a principal alimentação natural. Gente, vamos seguir aí na página 241? Isso. Coloquem na página 241 e a gente vai ver um pouco de ideia sobre o que eu estou falando dessa questão da produção na zona rural. Vocês vão ter aí 3 imagens muito importantes para a gente refletir acerca do que eu acabei de falar. Nós vamos ter aí um personagem que está cultivando um certo espaço de terra, onde ele está limpando uma plantação. Essa plantação a gente vai chamar de agropecuária, isso. Na agropecuária é a parte em que é responsável por gerar grande parte dos produtos que são conservados dentro da natureza e mandados praticamente para o país inteiro, que vai ser o sustento de muita gente. Olha, gente, essa produção ela é responsável pelas pessoas que são chamadas de agricultores. Esses agricultores, o papel dele, principalmente a profissão deles, é cultivar esses alimentos para que eles cheguem bonitinhos e saudáveis na nossa casa. Os agricultores são muito importantes. Por isso, quando você ouvir falar em agricultura e agricultores, vamos dar um valor e assim, um salve para essas pessoas, porque elas são muito importantes na vida de todos nós, como qualquer outra profissão. Nós vamos ter aí alguns exemplos sobre a culinária que é produzida a partir dessa agropecuária. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa região. Nós sabemos que na nossa região é produzido muita coisa, né, que é produzido na zona rural. Apesar de nós morarmos na cidade, nossa cidade dá abertura para a produção de coisas que são feitas também na zona rural, ou seja, bem no interior. Por exemplo, a plantação de milho. Eu sei que a gente mora na cidade, mas é comum, não é muito estranho, você chegar em alguns bairros da nossa cidade e terem pessoas que têm no seu quintal uma plantação de milho. Esse milho ele pode ser colhido e transformado em outros alimentos. Por exemplo, no cuscuz, que é uma alimentação muito comum na nossa culinária, a pamonha também é muito comum, o mingau de milho é muito comum. Então, assim, você vai encontrar não só sobre a questão do milho, mas em muitos alimentos derivados que estão presentes na nossa culinária e por isso ele é tão importante para a economia do Brasil. Porque se nós gostamos que estamos aqui e que é um alimento comum no Nordeste, imagina então quando esse alimento chega no Sul, que no Sul não é tão comum esses alimentos. Logo vai ser um sucesso de vendas e vai ter muita procura por esse produto. E por isso a economia acaba crescendo bastante. Mas não só da alimentação, gente, é que nós vamos ter essa questão da movimentação do comércio. Nós vamos ter aí também a questão da cultura. Nós vamos ter na cultura a área rural com uma influência muito grande. Por exemplo, um exemplo muito forte que tem aí no livro de vocês é as rodas de viola. Já ouviram falar em roda de viola? Roda de viola nada mais é do que um momento de lazer das pessoas da zona rural. Essas pessoas no finalzinho da tarde, quando terminavam o seu trabalho, para o início da noite, eles sentavam ao redor de uma fogueira e tinham como principal instrumento para fazer música o violão. Juntos eles tocavam violão e cantavam as suas cantigas. E aí era chamada de roda de viola. Era um momento muito gostoso, onde todo mundo se confraternizava, trocavam ideias e se divertiam ao som de uma música, à luz de uma fogueira e à luz do luar. Nossa, que bacana! Deu até vontade de participar de uma roda de viola. Gente, por enquanto tá tudo ok para vocês.
Se eu estiver indo muito rápido com tudo que eu estou falando, voltem um pouco do vídeo para vocês novamente ouvirem o que eu disse, tá certo? No livro de vocês, na página 242, tem um desafio, mas eu não quero que vocês façam ele agora. Guardem um pouco, que nós vamos continuar o assunto falando sobre essa produção e a influência dela na economia do nosso Brasil, ok? Gente, nós falamos aqui sobre a questão da divisão da área urbana e da área rural. Ok, muito bacana. Mas eu quero pegar para a gente falar um pouco muito antes dessa divisão. Que a gente sabe que antes do Brasil ser dividido em zona rural e zona urbana, nós tínhamos o Brasil como uma mata totalmente virgem. Ou seja, era um país que não tinha divisão política. Eu não posso dizer que ele era desabitado, porque os nossos amigos indígenas já habitavam o nosso país. Só não existia divisão política, ou seja, só não existia organização política no nosso país. Bom, foi mais ou menos no ano de 1500, como todo mundo sabe, quando as embarcações do Pedro Álvares Cabral encontrou-se com o litoral do Brasil e assim ele descobriu, entre aspas, o nosso país. Quando aconteceu isso, ele fixou-se logo por tantas riquezas naturais que existiam no país. E a principal riqueza delas, por exemplo, é a questão do pau-brasil. E aí você vai guardar um pouco dessa informação, tá? Eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouco mais sobre a questão da produção de alimentos naturais. Nós temos hoje em dia o hábito de estar cultivando e da agropecuária. Vocês sabem, mas se não sabem eu vou dizer agora, que a gente herdou isso por influência da cultura indígena. Isso mesmo. Os índios, eles sempre cultivaram a terra. Eles sempre tiveram o hábito de plantar e de limpar o terreno para poder cultivar os seus alimentos. Então, desde aquele período que eles cultivavam certos alimentos, é que a gente tem essa influência aqui na nossa vida e na nossa atualidade. Bom, nessas produções que eles faziam, eles não produziam só a questão da plantação. Eles cultivavam muitos dos elementos naturais que transformavam em, por exemplo, roupa não, né? Eu estou sendo generoso quando eu falo roupa, mas eu quero falar de vestimentas, por exemplo, né? Como, por exemplo, também utensílios de caça e pesca, e isso ia sendo influenciado para a sobrevivência da população indígena, ok? Continuando falando sobre a chegada dos portugueses em 1500, quando eles chegaram em 1500 no Brasil, existia em torno de 2 a 4 milhões de pessoas indígenas no Brasil. Era muita gente. Percebam como que, com o passar dos anos, essa população diminuiu muito. Mas, enfim, vamos continuar. Quando eles chegaram e perceberam essa riqueza no Brasil, eles ficaram encantados. É óbvio que eles não iriam sair dali assim tão fácil, né? Então eles pegaram e foram tentar cultivar e pegar o máximo que podiam de iguarias para poder comercializar no país deles. Não era uma coisa tão bacana, mas eles também não estavam fazendo por mal. Eles estavam vendo um interesse próprio. Eles queriam ganhar muito dinheiro e eles conseguiram bastante dinheiro. Porque muitas das coisas que eles levavam do Brasil eram bastante cobiçadas lá na Europa. Porque eles não tinham tantos produtos naturais na Europa. E um produto que foi bastante comercializado e que rendeu muito dinheiro foi o pau-brasil. Sim, o pau-brasil, que é uma árvore nativa brasileira, foi comercializada para a Europa pela primeira vez pelas embarcações de Pedro Álvares. Ele levou esse material e vendeu para o uso para muitas finalidades de uso na Europa. E foi justamente aí que começou-se a questão do trabalho escravo. Sim, e vocês sabem quem eles escravizavam, né? Exatamente, eram os povos indígenas. Mas primeiro os povos indígenas começaram a trabalhar em troca de elementos que eram úteis para o dia a dia deles. Por exemplo, eles trabalhavam em troca de algumas vestimentas que os portugueses já tinham trago e apresentado para esta população. Eles trabalhavam em troca de utensílios que iam ser úteis para a produção e o trabalho diário dessas pessoas indígenas. Enfim, mas vocês veem que isso acaba sendo também um pouco injusto, ainda que tenha um retorno no trabalho
dessas pessoas indígenas. Poxa, é muito injusto você trabalhar bastante para poder ganhar apenas objetos em troca do seu trabalho. Bom, até que eles enfim passaram a sofrer um trabalho escravo. Isso durou por muito tempo. Mas, como dizem que nem tudo é flores, os portugueses enfrentaram bastantes rebeldias dos povos indígenas. Eles se rebelaram por muitas vezes para não sofrer um trabalho escravo. Muitos dos índios saíam em disparada no meio da mata. E para eles era favorável, porque eles conheciam toda a mata do nosso país. Então eles saíam no meio da mata e os portugueses acabavam não encontrando eles, porque eles sabiam por onde ir e onde se esconder, enquanto os portugueses não conheciam a mata. Então muitos deles saíram se rebelando e fugiram do trabalho escravo que eles eram expostos pelos europeus. Vocês vão ver aí na página 243, falando um pouco sobre o que eu acabei de dizer para vocês. Tem pequenos textos que eles resumem o que eu falei para vocês nesses poucos minutos. Nós vamos ter aí, por exemplo, uma imagem que retrata bem o que eu estava falando sobre a questão da escravização do trabalho indígena. Vocês vão ter aí, olha, uma imagem não muito legal, mas dá para você ver através de uma ilustração os indígenas trabalhando, né, por influência do trabalho escravo, sendo escravizados. Gente, até agora tudo bem? A gente está finalizando esse assunto. Quer dizer, finalizando não, né? Finalizando essa etapa deste assunto, porque esse assunto a gente ainda vai bater muito sobre ele. Para finalizar essa etapa, eu quero continuar falando sobre essa questão da produção, né, para o comércio desse material natural do Brasil. Bom, vocês sabem que esse material no Brasil, ele era muito rico, né, em muita matéria-prima, e por isso era comercializado lá fora. E por ele ser um material encontrado apenas no Brasil, ele se tornou matéria-prima e o Brasil se tornou um país muito cobiçado pela Europa. Ou seja, todas as pessoas, a partir daí, quando começaram a saber das riquezas do nosso país, dessa área do nosso país, eles queriam, porque queriam também vir pegar um pouco. Começaram, então, muitos países começaram a cobiçar o nosso país, que ainda não era chamado de Brasil. Tá? Aí, olha, nós vamos ter aí, por exemplo, em 1530, 30 anos depois, né? 30 anos depois das embarcações chegarem no Brasil, nós vamos ter a intensificação da exploração do pau-brasil. Foi quando justamente realmente começou-se a pegar e explorar as nossas florestas em busca do pau-brasil. Foi quando começou fortemente a influência do pau-brasil no comércio europeu. E aí nós chamamos esse período de colonização do Brasil, que foi o quê? Quando os europeus tomaram a decisão de conhecer um pouco mais sobre as terras do nosso país, porque até então eles estavam alojados em uma pequena parcela do nosso país, e eles sabiam que dentro daquelas terras tinha muita coisa para se descobrir, muito pau-brasil para se explorar. Então eles começaram a tomar mais espaço pelo nosso país. E aí o que foi que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Eles pegaram e dividiram em partes territoriais. A gente chama de lotes. Eles dividiram, claro, depois de fazer um estudo pelas terras, eles dividiram partes do nosso país para que alguns grupos de pessoas, e pessoas importantes, tá? Não era qualquer pessoa não, eles dividiam esses lotes entre comerciantes e portugueses, que eram pessoas que tinham ideias sobre como cultivar essa terra e acaba que tinham também alguns recursos para estar cultivando essa terra. Então assim, foram divididos em 15 lotes do nosso país, para que esses 15 lotes fossem então explorados. A gente chama esse período de capitanias hereditárias. Exatamente. Então, o que eram as capitanias hereditárias? Foi a divisão desses lotes para a colonização do nosso país. Essas pessoas que eram enviadas para esses lotes, elas tinham a missão
de povoar esse espaço, né? E também de explorar esse espaço, para que se pudesse descobrir mais e mais matéria-prima. Olha que interessante, né? Entenderam, gente? Até agora? Bom, vocês vão observar aí na página 244 um mapa do Brasil que mostra sobre como foi transformada a paisagem do nosso país, né, em consequência dessa produção e dessa exploração do pau-brasil e de outras matérias-primas. Por quê? De modo que essas pessoas elas iam explorando aquele território, elas iam desmatando muita coisa, né, e iam modificando a paisagem, porque eles queriam a produção desse material, eles precisavam desmatar. Então vocês vão ver aí, por exemplo, uma forte expressão para vocês imaginarem o quanto foi modificado sobre como nós temos da Mata Atlântica no Brasil. Nós vamos ter aí na Mata Atlântica, nós vamos ter aí no nosso mapa uma representação de como era a Mata Atlântica antes e como é a Mata Atlântica nos dias atuais, a quantidade de espaço que ela tinha e o quanto que ela diminuiu. No mapa de vocês aí na página 244, deem aí uma olhada. Nós vamos ter em verde claro no nosso mapa o quanto de espaço que nós tínhamos da Mata Atlântica. Ó, vocês estão vendo aí, esses verdinhos claros era onde tinha Mata Atlântica. Isso era no ano de 1500. Percebam a grande diferença para o ano de 2014. Olha em 2014, nessa área de verde mais escura, como diminuiu drasticamente o território que era ocupado pela Mata Atlântica. Diminuiu bastante, né, gente? Então, assim, o que nós temos hoje de cultivo é uma herança já de muitos e muitos anos que vem se evoluindo no nosso país. Tem lá os seus pontos positivos, mas também tem lá os seus pontos muito negativos. E um dos principais pontos negativos de tudo isso é a grande desmatação da nossa mata, que é o Brasil, que é um país tão rico em matéria-prima. Gente, ó, nós vamos ter aí agora mais desafios na página 244, e aí agora eu quero que vocês façam esse desafio, tá? Vocês vão fazer esse desafio da página 242 e 244. E eu quero que vocês façam também a leitura dessas páginas que nós refletimos, que é a leitura da página 240, 241 e também da página 243 e 244, tá? Vocês vão fazer a leitura dessas páginas para poder fixar o que a gente conversou e fazer o desafio da página 242 e 245. Gente, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa exploração das terras brasileiras, sobre a influência de tudo isso no comércio e sobre como é que isso ainda hoje tem influência sobre as nossas vidas. Vamos falar um pouco também sobre o trabalho indígena e o que se passou-se com a população indígena desde que a população europeia chegou no nosso país, tá? Gente, tchau, tchau. Obrigado por vocês assistirem a nossa videoaula e até a próxima.